Estamos conectando uma compreensão básica baseada na graça e daqui a pouco vou voltar nesse ponto. E proteção, que é um dos temas principais do seu ministério. Mas ao telespectador que acabou de conectar, o que significa? O que essa nomenclatura significa? Cristão firmado na graça? Qual o significado? Significa que ele sempre age com o entendimento que ele não está tentando, sabe, até mesmo a sua vida de oração. Você está orando, orações baseadas na graça? Você está orando pela vitória ou você está orando a partir da vitória? É totalmente diferente. Por exemplo, existem algumas pessoas ensinando que você tem que seguir certos passos, 5 passos, 7 passos para estar no esconderijo do Altíssimo. Então, neste caso, você está partindo da derrota, tentando conquistar o que você já tem. Você está tentando ser o que você já é. E uma das coisas mais frustrantes é estar na casa tentando encontrar a casa. Você já está lá. Você apenas precisa abrir os seus olhos para ver que está lá. E então, quando você ora para estar sob a proteção de Deus, você apenas o agradece. Pai, eu te agradeço porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou em Cristo, seu Filho. E te agradeço porque nenhum mal virá sobre mim ou sobre a minha família. Nenhuma praga chegará à minha tenda. Ela parte da fé. Essa é uma oração baseada na graça. Não é uma oração, Deus, por favor, Deus. Eu preciso que o Senhor me proteja, proteja a minha família. E esse tipo de oração é uma oração desesperada. E na maioria das vezes, quando você faz esse tipo de oração, você não sente segurança em seu coração. E que o Senhor te ouviu. Por quê? Porque ela não parte da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a única forma é perceber o que Ele já fez. Uma educação familiar baseada na graça é perceber que, no final do dia, os papais e mamães não se desesperaram, tentando educar os seus filhos da maneira correta, apenas percebendo o trabalhar de Deus na vida deles. Quando falar com eles, diga algo assim, sabe, você é um menino de Jesus, e o menino de Jesus não conta mentiras. Você é melhor que isso. Note que você está falando a partir de um ponto de confiança, que ele de fato fez algo na vida deles, e ele fez, e você está trazendo à tona. Eu digo para o meu filho, Justin, você é melhor que isso. Justin, nós não falamos mentira porque somos pessoas de Jesus. Amém? Nós somos príncipes. E Jéssica, você é uma princesa. E é isso que eu reafirmo nos meus filhos. Ao invés de dizer, você tem que ser assim, você quer isso, tem que ser assim. E essa forma de criar os filhos baseado na lei pode de fato gerar filhos rebeldes. Acabei de me lembrar de uma história que o Max Lucado conta a respeito de sua filha. Quando ela estava na escola, e eu não vou me lembrar perfeitamente como era a história, mas é basicamente isso. Ela disse algo como, pai, eu não consigo participar dessa aula. É algo muito difícil para mim, e eu vou acabar reprovando. E ela estava em apuros por causa daquela matéria, desesperada por causa daquela aula, e então ele foi para a escola com ela. E a professora olhou bem nos olhos dela e disse, e se eu te dissesse que você já tem um 10 na minha aula? E ela olhou para a professora. Eu já estou te dando um 10 nessa aula. Agora é com você. Aprenda o máximo que puder. E ele trouxe isso para a pregação da graça. Nós já estamos, de fato, completos em Cristo. Como você disse, nós já temos tudo aquilo que precisamos. Nós já temos todo o seu amor. Sabe, toda vez que nós colocamos pressão nas crianças, colocamos pressão nas pessoas, como, por exemplo, quando dizemos, depende de você alcançar este lugar onde você está protegido. Tudo aquilo que depende de nós sempre ficamos apreensivos, porque aí ficamos inseguros. Mas se depende dele, de Jesus, do Cristo, aí você fica totalmente seguro. Porque o diabo pode encontrar falha em nós, mas ele não pode encontrar nenhuma falha em Jesus. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Então o foco deve estar nele. Na forma que pregamos, como educamos nossos filhos. A Bíblia diz, crie seus filhos na admoestação do Senhor. E não se esqueça da última parte. Marido, amem vossas esposas. Assim como Jesus ama a igreja, você traz Jesus para o relacionamento. E como Jesus amou a igreja? Assim. Ele deu sua vida por ela. E esposas, submetam-se aos vossos maridos, como se submetem a Jesus. Olhe além do bobo do seu marido e veja Jesus habitando nele. E se submeta a ele como a Jesus. Sabe, pastor Joseph, se voltarmos ao passado, alguns anos atrás, eu entendo o que nós estamos falando aqui, mas se voltarmos ao passado, meu pai costumava dizer
que ele aceitava Jesus todo domingo à noite. Ok, e ele sentia essa forte convicção, essa necessidade de confessar tudo que ele havia feito durante a semana, sendo um jovem de 14 anos. Então, nos cultos de domingo, havia um grande grupo de pessoas se entregando a Jesus com essa mesma convicção. Condenação, né? Então, pelo que eu entendo, nós estamos falando é que houve um tempo na igreja que as pessoas estavam entregando suas vidas a Jesus, mas talvez como uma passagem para o céu. Eles não conheciam o amor de Jesus. Eles não foram ensinados sobre a bondade de Deus. Era aquela coisa do medo do inferno, medo do fogo do inferno. Tenha cuidado, o fogo do inferno vai te queimar, ele está bem atrás de você. Dá para ilustrar bem esse sermão com esse fogo aqui do meu lado? Mas sabe, o meu pai foi ensinado assim. Eu tenho certeza que muitos telespectadores também foram. Algo como, ok, você aceitou Jesus, agora você tem que se arrepender a cada culto para permanecer salvo. E, sabe, havia uma coisa muito engraçada. Na verdade, é engraçada agora, mas não era na época. Minha avó dizia assim para o meu pai: se você for ao cinema e Jesus voltar, você vai ficar lá e você não irá para o céu. Então, estamos falando sobre um assunto que está muito arraigado em nossa cultura cristã quando falamos sobre a graça. Então, Pastor Prince, se nós ampliarmos bem a visão sobre o que significa, o que quer dizer essa questão de oração ou a questão da salvação, eu gostaria que o senhor explicasse bem do começo para alguém que está de fato no início e quer saber o fundamento da mensagem do Evangelho da Graça. Sabe, Pastor Matt, eu gosto de ilustrar, acho que fica mais fácil de entender. Então imaginem o dia do Passover, a primeira Páscoa que aconteceu ainda no Egito, quando Deus ordenou que o povo colocasse o sangue nos umbrais das portas e também na parte de cima, formando uma cruz. E o Senhor disse: quando eu vir o sangue, eu pouparei a casa de vocês. Agora, imagine que haviam duas casas, ok? As duas tinham sangue sobre os umbrais das portas, duas famílias israelitas. As duas tinham obedecido e tinham passado o sangue. No entanto, uma das famílias estava tremendo de medo. Sabe, o pai estava ali desesperado. E o filho perguntando: pai, eu vou morrer, eu sou primogênito. Eu vou morrer essa noite? E a outra família está cantando louvores ao longo da noite, comendo o cordeiro assado e adorando a Deus, dizendo: não se preocupem, quando Deus vir o sangue, ele nos poupará. Na manhã seguinte, qual família foi salva? A que estava adorando. Não, ambas. Ambas foram salvas. Por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Ai, me desculpe, eu errei. É o sangue. Não, de fato, essa pergunta pode parecer uma pegadinha, mas o fato é que Deus disse: quando eu vir o sangue. Não é por sua causa, nem por sua fé. Às vezes colocamos fé na nossa fé. Mas Deus disse: quando eu vir o sangue, eu pouparei vocês. E o sangue de Jesus foi derramado. E nós cremos que é o sangue dele que purifica os nossos pecados. E nós confessamos isso. E isso é o que Deus chama de fé. Então não é para confiarmos na nossa fé. É para nós olharmos para o sangue e dizer: o sangue salva. E Deus diz: quando eu estiver confessando o sangue salva, aí sim eu vejo a tua fé. Nós devemos ver o sangue. E eu creio que devemos entender que não tem nada a ver conosco, e sim com o sangue que foi derramado. Agora, nós podemos ficar com medo e inseguros a noite toda e nos desgastarmos com isso, ficando preocupados, estressados, quando na verdade fomos salvos no momento que o sangue foi colocado na porta. A questão é: o sangue está no batente da porta da sua família? Esse é o ponto. O sangue está lá? Agora a outra família desfruta da salvação. Desfrutam da sua libertação, mas o fato é que eles não estão mais salvos do que a outra família que está com medo e com estresse. Então eu creio que devemos voltar para a obra de Jesus. O foco deve estar nele e não em nós. Nós somos salvos ao contemplar isso. Cristo levou os nossos pecados e o nosso julgamento quando derramou o seu sangue. Então, pela primeira vez, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, o sangue é espargido no propiciatório. Então essa imagem das asas dos anjos, dos querubins, representa um esconderijo do Altíssimo. Naquela época, quando Davi falou do esconderijo do Altíssimo, ele entrava no Santo dos Santos e no tabernáculo de Davi não havia nenhum véu. E o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi nos dias de hoje, e bem ali ele adorava ao Senhor entre as asas dos querubins e entre
o propiciatório. E quando o sangue é derramado ali no propiciatório, os olhos dos querubins representam os olhos de Deus. Então, pela primeira vez, debaixo do propiciatório estão os elementos da rebelião. Os homens rejeitaram a provisão de Deus, o maná, então o maná foi colocado dentro da arca. Também rejeitaram o padrão de santidade de Deus, os 10 mandamentos. Elas também estão lá, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E também rejeitaram a liderança de Deus. Arão, eles murmuraram contra Arão, e a vara de Arão que floresceu também está lá. Então, estes elementos da rebelião humana estão debaixo do propiciatório. E quando o sangue está ali, Deus não olha a rebelião humana. Ele não olha o nosso pecado, ele vê o sangue. E essa é a única coisa que os olhos de Deus não podem penetrar. Quero dizer, ele pode ver as intenções do nosso coração, ele pode ver através da rocha mais sólida como essa montanha, ele pode ver através de tudo, exceto uma coisa, que é o sangue de Jesus. E Deus ordenou que fosse assim. Agora o ponto é, o sangue está sobre a sua família? Ele está sobre o seu coração? Você já se valeu do sangue sobre você? Uma vez que já tenha feito, saiba que uma gota do sangue de Jesus pode purificar os seus pecados, dos pecados de toda uma vida, toda a sua vida, passado, presente e futuro.